Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 20, versos 12 e 13. Yadyapya savadharmena mambadniyad anagasam tatapyanam nahinsishe bhitam brahma tanuripum. Yadyapi, embora, a Sol, Senhor Vishnu, Adharmena, astutamente, valendo-se de subterfúgio, Mam, a mim, Badniyat, Mat, Anagasam, embora eu não seja pecaminoso, Tathapi, mesmo assim, Enam, contra ele, não, Rimshisye, empregarei nenhum revide, Ritam, porque ele está com medo, Brahma Tanum, tendo assumido a forma de Brahmana Brahmachari, Ripum, muito embora ele seja meu inimigo. A tradução é a seguinte: embora ele seja o próprio Vishnu, por temor, ele se disfarçou de Brahmana para pedir-me esmolas. Nestas circunstâncias, porque ele assumiu a forma de Brahmana, mesmo que irreligiosamente me prenda ou chegue inclusive a matar-me, não devo revidar, embora ele seja meu inimigo. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Se o Senhor Vishnu se apresentasse diante de Bali Maharaj em sua forma original e lhe pedisse para fazer algo, Bali Maharaj, de certo, não teria recusado o seu pedido. Mas para saborear um pouco do trato que há entre ele e seu devoto, o Senhor disfarçou-se de Brahmana Brahmachari e então dirigiu-se a Bali Maharaj para pedir-lhe apenas 3 passos de terra. Segue o outro também, né? Se este Brahmana é realmente o Senhor Vishnu, que é adorado com hinos védicos, ele jamais abandonaria sua ampla reputação, ou ele tombaria após ser morto por mim, ou matar-me-ia num combate. Também significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A afirmação de Bali Maharaj de que Vishnu cairia ao ser morto tem apenas conotação simbólica, pois Vishnu não pode ser morto por ninguém. O Senhor Vishnu pode matar qualquer um, mas não pode ser morto. Logo, de acordo com o verdadeiro significado da palavra tombará, o Senhor Vishnu residiria no âmago do coração de Bali Maharaj. Através do serviço devocional, o Senhor Vishnu é derrotado pelo devoto. Caso contrário, ninguém pode derrotá-lo. Desses 2 versos que lemos, com significados, o significado do segundo verso, o segundo significado, nos leva para a reflexão filosófica. O primeiro é mais dentro do contexto da própria história, aqui do enredo, de como está se desenvolvendo a história. Mas o segundo já tem um ponto filosófico importante para se observar aqui. Bali Maharaj está refletindo a respeito da ordem de Shukracharya de não dar a Vishnu o pedido, não satisfazer o pedido de Vishnu, não dar os 3 passos de terra, que é a caridade que ele está pedindo. Embora aqueles 3 passos de terra fossem insignificantes, tanto para um quanto para outro. Fosse insignificante para Bali Maharaj, porque ele era possuidor de todas as terras. A dinastia dele, que incluía o domínio de todos os grandes demônios, já haviam tomado todos os planetas
celestiais dos semideuses. E ele então possuía tudo. Os semideuses tinham desaparecido do mapa praticamente por causa do domínio dos demônios. Bali Maharaj é a autoridade dos demônios. Então, naturalmente, ele possuía tudo. Para ele seria insignificante dar 3 passos de terra. Para Vamanadeva, 3 passos de terra também seria insignificante. Afinal de contas, ele era um anão com pernas curtas. Que quantidade de terra poderia obter em um passo, em 3 passos? Então, nessa situação, Shukracharya, que tinha utilizado de um raciocínio místico, ele captou a mensagem, identificou a identidade de Vamanadeva e advertiu o seu discípulo: olha o que você está fazendo, você está correndo risco. Se você der tudo, você vai ficar sem nada, porque se você der o que ele está pedindo, você vai ficar sem nada, porque o que ele está pedindo vai abarcar tudo. Então veja lá o que você está fazendo, porque se você fizer isso, já era. Então, Bali Maharaj estava refletindo se de fato essa criança, esse anão aqui, que é um brahmachari e que é um brahmana, está me pedindo caridade, seja lá por medo, porque se disfarçou de um brahmana para pedir caridade. Nessas circunstâncias, então assumiu essa condição de brahmana. Então, o que ele quiser fazer comigo, eu vou ter que aceitar. Afinal de contas, se ele quiser me prender, se ele quiser me matar, eu não devo revidar, porque ele é Vishnu e está agindo para me punir, como se fosse inimigo meu. Então, o que eu faria? Isso é o texto do primeiro verso que lemos. No texto do segundo verso, ele então está refletindo se este Brahmana de fato é o Senhor Vishnu, que o mesmo Senhor Vishnu que se descreve nos famosos hinos védicos que todos nós seguimos, que todos nós compreendemos. Se ele é essa personalidade, então ele jamais abandonaria sua reputação de pessoa suprema. Então, se ele é essa pessoa, das duas uma: ou ele morreria no combate comigo, ou então ele me mataria no combate. Então, não haveria chance de... Não haveria uma terceira chance. Ou seria essa: ou ele veio realmente para me matar, ou ele vai morrer. Só que Prabhupada explica como matar o Senhor Vishnu. Essa é a questão. Então, a única chance de fato seria ele matar Bali Maharaj. Se houvesse um combate, seria ele matar Bali Maharaj, porque ele é aquela suprema pessoa descrita nos hinos védicos, e os hinos védicos descrevem que ele é invencível, que ninguém se equipara a ele. Então, é perda de tempo. Ele está indo na reflexão correta da identidade de Vishnu, já que o mestre revelou que aquela personalidade era Vishnu. Então ele está dizendo, então, se ele é o Vishnu que se descreve, então não tem chance. Então Prabhupada, no significado desse verso, explica isso que eu acabei de explicar, e diz então que Vishnu reside no coração de todos. A pessoa suprema reside no coração de todos. Ontem na palestra eu mencionei isso rapidamente, como uma das formas de Vishnu, Kshirodakshai Vishnu, que é o Vishnu que acompanha a entidade viva. Por que tudo isso acontece? Imagine que as entidades vivas vêm para este mundo material para ter uma experiência de autonomia. Mas o Senhor Krishna é tão bondoso, tão misericordioso, que ele vai se expandindo e penetrando toda a criação material nos mínimos detalhes. Desculpem. Nos mínimos detalhes, até que chega para dentro do coração da entidade viva. Olha o nível
de acompanhamento que a Suprema Pessoa dá para que a entidade viva não se perca pelo caminho. A entidade viva não se confunda com toda a grande ilusão da energia material. Isso é bem delicado, é importante. Então, Prabhupada está explicando que se ele, sendo Vishnu, ele não tomaria jamais morto, ele iria estar no coração de todas as entidades vivas. E estaria no coração de todos ali. Então, a última frase de Prabhupada traz o conceito mais importante para a alma condicionada. E o que fazer? Como fazer? Já estamos aqui, a situação é essa, já entendi, Krishna está no meu coração, mas e esse corpo? Como esse corpo feito dos elementos materiais, da combinação dos elementos materiais, esse corpo que é tão vulnerável às gunas, à influência dos modos da natureza material. O que fazer então nessa situação? Então a resposta vem aqui. Através do serviço devocional, o Senhor Vishnu é derrotado pelo devoto. Ou seja, ele que cria toda essa situação material e que põe a sua energia externa para cuidar de todas as entidades vivas, é derrotado na sua intenção da natureza material para o devoto. Por quê? Porque o devoto aceita o processo de libertação. O devoto aceita o processo pelo qual ele pode se libertar da influência criada por quem? Por ele próprio, o próprio Vishnu. Que é dominado através da sua energia externa. Então, nessa situação, ninguém pode derrotá-lo. Como o Prabhupada conclui aqui o significado, puxando para a supremacia da Suprema Personalidade de Deus. Então, Bali Maharaj está raciocinando corretamente. A reflexão dele é uma reflexão lógica, ele está se utilizando do recurso epistemológico de inferência, e essa inferência dedutiva, como ele está usando aqui, da dedução, leva ele para o caminho correto, a conclusão correta. Vocês vão estudar já no Sri Upanishad as três epistemologias básicas que prevalecem na filosofia Vaishnava, que são Pratyaksha, Anumana, que é dedução, que está sendo usado aqui agora, e Shabda Pramana. Então essa Pramana, essa epistemologia é estudada aqui, é apresentada aqui por Bali no comportamento dele de dedução. Ele está concluindo, se esse conceito é verdadeiro, então o que corresponde a a atitude que corresponde a esse conceito é tal. Se ele é Vishnu, ele não pode ser derrotado. E se ele vem aqui como Vishnu diante de mim para me desafiar, e das duas uma, ou ele será morto ou eu serei morto. Mas ele já está sabendo que Vishnu não pode ser morto, porque se ele é o Vishnu que os hinos védicos escrevem, ele não será morto. Então ele está indo nesse caminho de Anumana, que é dedução, é inferência dedutiva, e nesse caminho Bali Maharaj está utilizando de um raciocínio correto que vai ter o efeito que ele pretende. Bom, esses são os 2 versos de hoje, e se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário aqui, animais. Maharaj, me informa se minha dedução está correta. Bali Maharaj, ele é descendente direto de Prahlada Maharaj. Então, o Sr. Shiva, próprio Krishna, digamos assim, ele não poderia matar ele por causa da promessa que ele fez com Prahlada, correto? Então, por isso que ele não vem diretamente, não é isso? Por isso que ele se disfarça de um Brahma Brahmachari? Eu não sei, talvez eu tenha perdido alguma parte aqui do capítulo, ou do... Por que o Sr. Shiva entra nessa história? Não, desculpa. Sr. Vishnu.
ao Senhor Vishnu, né? Esse conceito não entra aqui agora. Esse conceito não chegou a ser mencionado aqui. Porque, embora tivesse havido a promessa de Prahlada Maharaj, a promessa de Nrsimhadeva a Prahlada Maharaj anteriormente, de que não mataria mais nenhum descendente de Prahlada, apesar de ter havido essa promessa, a linha argumentativa aqui de Bali Maharaj não chega a esse ponto. Ele não está dizendo, não, porque meu avô, eu acho que era avô, né, o bisavô? Avô. Meu avô tem a sua promessa de não me matar. Então, ele não entrou nessa ainda, porque ele ainda está na relação entre a Jivatma e Paramatma, entre a Jiva, a alma individual, e a alma suprema. Ele ainda está nesse conceito. Naturalmente, se chegasse ao ponto da política, ele ia dizer, não, mas por herança, eu, como descendente de Prahlada Maharaj, eu tenho a opulência de não ser morto por Vishnu e tal, então você não vai me matar, entende? Então, existe, embora esse argumento pudesse vir à tona, aqui ainda não vem. Na linha de raciocínio dele, ele está apenas analisando Vishnu de acordo com o Shastra, de acordo com os hinos védicos, que descrevem Vishnu como imortal. Tá? Então ele não ia poder matar Vishnu. Mas o seu raciocínio não está errado, só que é uma informação que você pegou de ontem, de outra história, né? De outro passatempo, de outro momento. Esse momento aqui, ainda não se aborda isso. Tá bom? Em um dado momento o senhor mencionou que quando Bali Maharaj ele tomou os universos, e os semideuses eles se esconderam, né? E o que acontece, qual a influência disso no mundo em que vivemos? Assim? Qual a influência que os Asuras têm um controle, tem um controle dos planetas celestiais, e os semideuses estejam acuados, digamos assim. Qual a influência disso no mundo material? Muito boa pergunta. Mas essa briga, essa disputa entre suras e asuras existem desde tempos imemoriais, e parece que vai continuar. Então, nesse momento, podemos lembrar o que está acontecendo. Kashyapa Muni saiu para fazer austeridade no seu cemitério, a esposa ficou com os filhos. Os filhos são os semideuses. Aditi, a mãe dos semideuses, ficou com eles. O que aconteceu nesse período, enquanto Kashyapa Muni estava fora? Os Asuras venceram aquelas batalhas, expulsaram os semideuses de suas regiões, de suas casas, mandaram eles para outros lugares. Eles tiveram que fugir para salvar a própria pele, para salvar a vida, e os Asuras dominaram. O que é que então Aditi faz? Ela espera o marido voltar. Quando ele volta, ela diz para ele: o que é que eu faço? Olha só a situação em que eu me encontro. Nossos filhos foram expulsos de suas próprias residências, estão escondidos e disfarçados por aí, nós nem sabemos onde está. A nossa família está destroçada, e como a gente pode resolver isso? Aí ele disse: Payo Vrata Jaga. Aí ela faz o Vrata de Payo, que seria tomar 12 dias de leite. Lembram disso? Uhum. Aí ela faz isso. Aí o que acontece? Vamanadeva aparece, vem como filho dela. Aí Vamanadeva vem, aparece, e agora Vamanadeva vai conversar com a autoridade daqueles que tomaram as propriedades dos seus irmãos, e que a sua mãe está lamentando. Entenderam até aí? Não é esse o contexto? Então, nesse contexto,
a coisa vai continuar. Em um dado momento eles vão retornar para os seus planetas, os semideuses. Agora nós estamos numa era que parece que há um domínio completo dos asuras, porque tudo é tão desorganizado, mas não está assim não. Não está, a nossa crise ainda não chega no nível dessa crise aqui. Essa crise aqui era mais grave que a crise da Era de Kali. Essa crise é uma crise traçada ou desenhada pela falta de equilíbrio entre asuras e suras. Mas a nossa, a bagunça é de outro nível, não chega nesse nível. Suras e asuras estão disponíveis nas suas questões, e este planeta Terra, esse planeta intermediário, aqui passa por esse momento histórico da Era de Kali, e essa Era de Kali traz desavenças, confusões, perda dos valores éticos, dos valores morais, degradação do ser humano, falta de controle dele sobre os sentidos. É preciso um nível de austeridade muito determinado para que ele possa vencer tudo isso. E o processo dado para esta era já foi dado também, então existe que pode contra-atacar, e as pessoas precisam praticar esse processo para poder vencer essas influências. Então a resposta para a sua pergunta mais objetiva é essa: é necessário seguir o processo para vencer a influência dessa bagunça que existe, generalizada, que parece que é do domínio dos asuras, mas não é exatamente isso. Tá? Os semideuses estão disponíveis também. Uma vez Prabhupada deu uma palestra organizada pelos devotos, não lembro onde, e tinham pouquíssimas pessoas. Então Prabhupada deu a palestra como se tivesse com o auditório cheio. E quando saiu os devotos, Prabhupada, desculpe, nós não conseguimos trazer convidados para a sua palestra. Ele disse, e não tinha quase ninguém. Prabhupada disse, como? O auditório estava cheio. Aí os devotos disseram, não, mas muito pouca gente. Então, não, todos os semideuses estavam lá, Narada Muni estava lá, e começou a descrever assim. Então, a visão de Prabhupada para os devotos é essa visão da consciência do plano de Krishna, para não deixar o processo que a Era de Kali oferece, que é o processo de serviço devocional, perder o seu valor e a sua importância. Então, essa é a conclusão, a resposta para a sua pergunta. Nós precisamos confiar no processo de serviço devocional, adotar este processo de serviço devocional e então, com esse tipo de arma, lutar pela vida, pela sobrevivência, por nossas posições dentro desse mundo material, por nossas conquistas dentro desse mundo material, para poder servir melhor em algum momento de desenvolvimento no nosso processo de autorrealização. Ok? Tudo bem? Obrigado. Todas as glórias em si.